dessa aula é em cima de casos, né? A partir de casos, nós vamos ver 4 casos, e a partir deles discutir um pouco sobre a indicação dos exames, como é que a gente indica os exames radiológicos, quais são os exames, quando eu falo em radiologia, de que exames a gente está falando, né? Como eles são indicados, e um pouco também da obtenção, um pouco da física, muito ainda assim brevemente, mas vamos falar um pouco de como que é obtida a imagem de cada exame, como é que é a sala onde cada exame é realizado. Tá? A radiologia tem um papel auxiliar assim, muito importante, né, para o médico assistente, né? Porque em muitos casos, enfim, sempre o fundamental, o mais importante na avaliação do paciente é sempre a anamnese do paciente, o exame clínico do paciente, o exame físico do paciente. Isso, a despeito de toda a tecnologia que a medicina atingiu aí, a anamnese e o exame físico continuam sendo absolutamente fundamentais e importantes, né? Então, a partir da anamnese do exame físico, alguns casos não precisam ter nenhum exame de imagem, né, nenhum exame radiológico. Mas em alguns casos, né, e num meio terciário mais ainda, né, no hospital terciário mais ainda, casos vão ter necessidade de ter uma complementação diagnóstica para ajudar na condução do caso, né? E é um pouco disso que eu vou apresentar para vocês, tá bem? Muito bem, então quais são os métodos, os principais, pelo menos, tem alguns outros, mas os principais métodos de imagem que a gente usa em radiologia, né? A gente usa radiografia, e eu coloquei entre parênteses ali, né, os termos que vocês vão ouvir pelos corredores do hospital, nas reuniões clínicas, nos rounds, né? Outros pacientes vão falar para vocês, né? Então tem a radiografia, que são os raios-x, ou o raio-x, ou o raio, né? Vamos pedir um raio para o paciente. É a radiografia. E aqui, ao lado, tem uma imagenzinha que chama-se, que é a imagem do trifólio, que é o símbolo da radiação ionizante. Esse é um outro conceito importante que eu quero apresentar para vocês, né? Que os exames radiológicos, alguns deles, alguns métodos, usam o raio-x, que é uma radiação ionizante. A radiação ionizante é uma radiação que altera o estado da matéria. E, por isso, ela tem potenciais efeitos biológicos. O mais grave, o principal deles, é o desenvolvimento de neoplasia. Tá? Então, assim, em doses pequenas, quando o exame é bem justificado, quando o exame está bem indicado, não tem problema fazer o exame, né? Mas se o exame não está bem indicado, não tem por que expor o paciente a uma dose de radiação, né, com potenciais efeitos biológicos, se aquele exame não vai trazer nenhum benefício para o paciente. Então, a radiografia é um exame que usa raio-x, que é uma radiação ionizante, por isso eu coloquei esse trifólio aqui. Outro exame que a gente usa muito é a ultrassonografia. A ultrassonografia, há algum tempo já que saiu só da alçada do radiologista. Tem muitos médicos de outras especialidades que também fazem ultrassonografia. Mas o radiologista ainda faz muito, né? Faz bastante a ultrassonografia, ainda é um método muito importante na radiologia. Então, ecografia, eco, ultrassom, né? Ou ultrassonografia, que é o nome que eu coloquei em primeiro lugar. Esse é um método que tem uma vantagem em relação à radiografia. Ele não usa radiação ionizante. Ele não é feito com radiação ionizante, tá? Ele é feito à base, então, de ondas mecânicas, que são ultrassom, a gente vai falar um pouquinho disso na sequência. Um outro método muito utilizado, a tomografia computadorizada, né? Vocês vão ouvir falar na TC, na TOMO, no CT, né, do inglês Computed Tomography, né? E a TOMO também é importante, porque é um método que usa radiação ionizante, e eu, de propósito, coloquei 3 trifólios, porque, na imensa maioria das vezes, a tomografia computadorizada usa uma dose de radiação que é muito maior que a radiografia. E não só 3 vezes, aqui, como estaria simbolizado pelos trifólios, não. Em alguns casos, pode chegar a 400 vezes, 500 vezes mais. Tá? Então, isso é muito importante vocês saberem, né? São métodos que ajudam, que trazem benefício para o paciente, mas que podem trazer riscos também. Por isso que a indicação deve ser muito racional. E o outro método, que nós utilizamos muito, é a ressonância magnética. Vocês vão ouvir falar vão ouvir falar da RM, ou da RESSO, da RESSO, né? Dependendo do lugar, né?
usa essas gírias assim, né? E a ressonância magnética também é um método que não utiliza radiação ionizante. Então, em relação à radiação ionizante, sempre a ultrassonografia e a ressonância magnética são métodos preferíveis em relação aos outros. Mas é que, ainda que a ultrassonografia e a ressonância magnética tenham essas vantagens, elas têm desvantagens também, né? Dependendo da indicação clínica, dependendo do quadro clínico do paciente, a ecografia não é um bom exame para ver a imagem. Mesmo que não use radiação ionizante, né? Mas ela não é um método bom para ver aquele tipo de alteração. O raio-x vai ser melhor, ou a tomografia vai ser melhor. E a ressonância também. A ressonância, apesar de ser um método um método bom e que não utiliza radiação ionizante, tem algumas doenças que são mais bem vistas na tomografia do que na ressonância magnética, ou na radiografia, ou na ultrassonografia, do que na ressonância magnética. E a ressonância magnética tem um outro problema ainda, que é uma questão de disponibilidade, né? Aqui no Hospital de Clínicas nós temos 2 ressonâncias, em Porto Alegre tem vários aparelhos de ressonância, mas dependendo do local que se trabalhe, a ressonância magnética não vai estar disponível, né? Muito bem. Sobre a indicação dos exames, então desses exames que a gente vai, sobre os quais a gente vai falar, né? Eu recomendo a todos, essa é uma dúvida muito frequente dos médicos em geral, né, dos médicos assistentes, assim, quando é que exame que a gente deve indicar, em que situação? Esse é um aprendizado que vai acontecendo ao longo do curso, ao longo da vida médica, e o que ajuda muito nesse aprendizado, claro, é ler sobre as doenças, né, entrar em contato com a radiologia ajuda muito. Então, entrar em contato com as equipes de radiologia dos locais que vocês trabalham, ou vierem a trabalhar, ajuda, porque o radiologista pode ajudar nessa indicação. E cada vez mais tem surgido guias de indicação de exame. Tem de várias sociedades, a Sociedade Argentina, a Sociedade Australiana e Neozelandesa, a Sociedade Europeia de Radiologia, enfim, várias pelo mundo afora. A que eu gosto mais, todas são boas, né? Mas a que eu recomendo é do Colégio da ACR, o Colégio Americano de Radiologia. Então, vocês entrando nesse site aqui, né? Colocando no Google, vai ser a primeira ocorrência. Ali tem uma guia para múltiplas situações clínicas, qual é o exame mais bem indicado, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, quando a gente entra no site, aparece essa lista. Eu coloquei aqui, a lista está separada por áreas. Então, essa aqui é a área gastrointestinal. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem um paciente com dor no quadrante superior direito do abdômen. Isso aqui eu estava falando do abdômen, que é a área gastrointestinal, tá? Então, é a dor no quadrante superior direito do abdômen. Se vocês clicarem aqui em narrativa and rating table, vai aparecer uma tabela assim, em que vai colocar a situação clínica, uma situação clínica. Dor no quadrante superior direito, suspeita de doença biliar, imagem inicial. Aí daqui o procedimento, a categoria de apropriação da indicação. Então, o verdinho, usualmente apropriado, o amarelinho pode estar apropriado, e o vermelhinho, geralmente não apropriado. E ainda, ele dá uma outra informação importante, que é o nível relativo de radiação que o exame usa. Então, por exemplo, o ultrassom abdominal é 0 de radiação. Já a tomografia com contraste, 3. A tomografia abdominal com contraste, o nível de radiação, 3 trifóliozinhos. Uma ressonância, que poderia estar indicada em algum caso, 0 de radiação. Eu lembro que isso aqui é uma guia, isso aqui não é uma lei. Então, em geral, é isso aqui, mas cada caso deve ser avaliado com as suas particularidades, né? E, eventualmente, um exame para um paciente específico, um exame que está classificado como pode estar apropriado, ele pode ser mais apropriado do que o que está classificado como usualmente apropriado. Mas isso em casos específicos, né? Em geral, vale essa categorização aqui, tá? E outra coisa muito importante que tem nesses critérios de apropriação para indicação do exame é essa outra tabela. Aqui tem todas as evidências, né, os artigos que foram consultados, enfim, mas aqui tem uma outra
informação que é muito importante, que é esse sumário para o paciente. Que clicando ali aparece, olha que interessante, ó, é um sumário amigável para o paciente sobre por que na situação clínica dele, um exame é melhor que o outro, por que se começa fazendo um exame e, eventualmente, depois solicitando outro. Então, isso aqui é uma coisa que é muito interessante a gente ter conhecimento para poder explicar para os pacientes também, quando os pacientes têm dúvida, tá? Então, eu recomendo para vocês procurarem os critérios de apropriação de indicação de exames radiológicos do Colégio Americano de Radiologia, tá? Alguma questão até aqui? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não. Só para comentar que o senhor estava falando antes ali do raio-x, qual é a diferença do raio-x normal do raio-x com penetração? Que eu já ouvi falar, não sei se usa ainda também. Boa pergunta. Assim, ó, tu provavelmente estejas falando com uma coisa que se fazia antigamente com mais frequência, antes do advento da tomografia, que era a radiografia de tórax com penetrado de mediastino. Esse era um exame que era muito feito. Penetração é um termo que a gente usa para... Dependendo do regime que é utilizado, quando a gente vai fazer uma radiografia, a gente dá uma certa quantidade de raio-x e a gente dá uma certa potência de raio-x. São dois elementos, a quantidade e a potência do raio. Quanto maior a quantidade, maior a potência, a gente usa esse termo, o raio-x fica mais penetrado, o raio penetra mais os tecidos. Tá? É um termo que do ponto de vista físico, ele é questionável, mas no jargão médico a gente utiliza. Né? O raio-x mais penetrado é um raio-x que foi dado mais raio-x para o paciente. Né? Porque um raio-x, para fazer um raio-x existe um protocolo. Um raio-x de tórax numa pessoa de 130 quilos ou um raio-x de tórax numa pessoa de 70 quilos, ele é diferente. O regime usado no paciente de 130 quilos, a quantidade e a potência é uma. No paciente, o mesmo raio-x de tórax, mas numa pessoa de 70 quilos, a quantidade de raio e a potência é outra. Tá? Então, se a gente usar inadvertidamente um regime mais raio e mais potência numa pessoa de menor compleição física, o exame vai tender a ficar mais penetrado. Tá? Então, assim, e antigamente, quando não tinha tomografia, se fazia esse raio-x penetrado de mediastino. O que era? Era uma radiografia de tórax, né? Mas para ver melhor o mediastino em si, pelas características dos tecidos do mediastino, a gente tinha que usar um regime maior, a gente tinha que dar mais quantidade de raio e mais potência de raio. Tá? Mas atualmente, com o advento da tomografia, olha, quase nunca mais vimos solicitação de raio-x penetrado de mediastino. Faz anos que eu não vejo. Tá? Certo, professor. Muito obrigado. Nada, querido. Qualquer questão aí vocês vão colocando, tá? Muito bem, então nós vamos começar pelo primeiro caso. O primeiro caso é de raio-x. A gente vai ver um caso de cada método dos que a gente falou, que a gente citou inicialmente. Né? Então, primeiro a gente vai falar do raio-x. Então, essa aqui é uma radiografia do tórax, né? Uma radiografia frontal, que nós chamamos, né? Porque é a radiografia usual feita de rotina num tórax. Qual é aí tem uma opacidade ali, né? A gente vê uma opacidade, a gente vai falar bastante sobre ela. E qual é a hipótese diagnóstica desse paciente? Essas são as hipóteses, essa aqui é a imagem aumentada, né? Com essa opacidade aqui. E essa aqui são as hipóteses. Qual é a hipótese que vocês formulam para esse paciente? Qual a mais provável, pelo menos, dessas 5, a partir dessa radiografia? Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa nessa minha história, nessa minha colocação para vocês, né? Eu coloquei uma radiografia e estou perguntando a hipótese diagnóstica. Tá faltando uma coisa. Então, colocando só a radiografia e essas hipóteses, todas as hipóteses são verdadeiras. Essas imagens aqui essa imagem aqui pode corresponder a qualquer uma dessas doenças. Agora,
se eu colocar dessa maneira para vocês, é o mesmo caso. É uma paciente feminina, uma mulher de 38 anos, que está apresentando um quadro de tosse seca, episódios esporádicos de hemoptise, perda de peso de 5 quilos e febre de 37,9, principalmente à noite, há 4 meses. Na ausculta pulmonar, houve-se crepitações no terço médio e na base do pulmão direito. E aí, se eu colocar de novo as hipóteses para vocês, que hipótese vocês formulam a partir dessa história? Tuberculose? Perfeito, perfeito. Então, primeiro motivo desse caso aqui é assim, ó, sem história clínica, a gente não avança. A informação clínica, ela é fundamental para uma boa interpretação de imagem. A radiologia é uma especialidade médica, como qualquer outra, né? Então, sem a informação clínica, a gente não avança no diagnóstico diferencial. E essa informação clínica, ela pode ser colocada no momento da solicitação do exame, né, no sistema de solicitação de exame, no AGH-USE, mas ela pode ser feita de outras maneiras, né? Isso depende da relação que cada um tem com um colega radiologista de onde trabalha, ou com a equipe de radiologia de onde trabalha. Essa comunicação pode ser feita por WhatsApp, por telefone, vindo aqui no serviço discutir os casos dos pacientes, tá? Então, assim, ó, esse caso aqui sem história nenhuma pode ser qualquer coisa. Esse caso com essa história aqui, a principal hipótese é a tuberculose. Agora vamos continuar nesse exercício. Nós vamos colocar o mesmo caso, tá? Mas com uma outra história. Uma paciente feminina de 38 anos, apresentando uma dor ventilatória dependente na base do hemitórax direito, febre de 38,9, quer dizer, uma febre mais alta do que no exemplo anterior, com tosse produtiva há 3 dias. Na ausculta, a ausculta é igual, houve-se crepitação do terço médio e na base do pulmão direito. Na base do pulmão direito. E aqui está a radiografia. Então a gente tem essa opacidade, mas tem essa informação de crepitação na base do pulmão direito. Essa é a mesma radiografia que a gente viu até agora. Será que não tem mais alguma coisa nessa radiografia, além dessa imagem aqui que já está mostrada pela seta? O que vocês acham? Ela tem crepitações no terço médio e na base do pulmão direito. Posição tumor também? Aqui, ó. Tem uma opacidade aqui também. Então ela tem essa opacidade que é mais fácil de ver, está claramente assimétrica, né, em relação ao outro pulmão, mas aqui também tem uma assimetria, que é mais difícil de ver. Mas se o médico assistente do paciente está me dizendo, olha, Thiago, essa paciente tem crepitância na base também. Ela tem dor ventilatório dependente também, no terço inferior do hemitórax direito. Bom, é bem possível que ela tenha uma lesão que está em contato com a pleura, para dar dor ventilatório dependente, né? Na base do pulmão também. E aí eu olhando com mais atenção, de verdade, de fato, tem uma opacidade aqui também. E aí, então, frente a essa história, qual é a hipótese diagnóstica agora? Vejam bem, é a mesma radiografia, só que agora a gente tem um paciente com uma outra história, que é, de fato, que é a história verdadeira do paciente, tá? Essa última é a história verdadeira da paciente, né? Que é uma febre de 38,9, essa história aqui, né? 38,9, tosse produtiva há 3 dias, né? O paciente não tem perda de peso, tem dor ventilatória dependente na base do hemitórax, né? E é um quadro que não vem de 4 meses, vem de 3 dias de evolução. Qual é a hipótese agora? A principal. Pneumonia bacteriana? Uma pneumonia bacteriana. Então, para isso vale o exercício também, né? Que doenças diferentes, elas podem se manifestar com uma imagem muito semelhante. Então, isso aqui poderia ser uma tuberculose? Poderia. Poderia ser uma neoplasia pulmonar? Poderia. Poderia ser uma contusão pulmonar, uma área de consolidação no pulmão, com sangramento do parênquima pulmonar por causa de uma condução. A paciente teve um trauma automobilístico, um trauma fechado do tórax, bateu com o tórax no volante? Poderia ser. Poderia ser um infarto pulmonar secundário, um tromboembolismo pulmonar agudo? Poderia ser. Mas as histórias são diferentes. Então, nesse caso aqui, a hipótese principal é de uma pneumonia bacteriana, como o colega colocou. Muito bem. O paciente foi tratada,
Com antibiótico terapia, pois não. Tem algum... Não sei se o senhor ia falar igual, mas tem alguma outra coisa que está alterada nessa imagem? Não, só essa opacidade e essa opacidade aqui. Tu achasse mais alguma coisa? Tá, não? Não. Tá comendo. Tá. O restante está tudo normal. O restante é tudo normal. Tá? Muito bem. Então, o paciente trata 30 dias depois, ela recebeu antibiótico terapia, né? E foi tratada por 30 dias, desapareceram as opacidades. Aqui a comparação, né? O exame que a gente viu até agora, pré-tratamento, e o exame 30 dias após o tratamento. A paciente evoluiu muito bem clinicamente. Ela, assim que começou a antibiótico terapia, ela melhorou claramente os sintomas e ficou, né, deixou de ter febre, parou de ter tosse, deixou de ter dor ventilatória dependente e clinicamente ficou muito bem. Vocês acham que essa radiografia de 30 dias após precisava ser feita? Não sei. Eu acho que a pergunta tem esse motivo assim provocador, né? Bom, uma paciente jovem, ela tinha 38 anos, né, com quadro típico de pneumonia bacteriana da comunidade, que é tratada com antibiótico e melhora, fica bem, não tem por que fazer uma radiografia de controle. A radiografia de controle, ela se justifica se ela tivesse um quadro arrastado, um quadro que não está melhorando como se esperaria que melhorasse, não é? Não tá melhor, ou até começou a apresentar alguma piora. Aí sim. Agora, fazer uma radiografia para avaliar um quadro clínico bem conhecido e que melhorou claramente é questionável. Não, em geral, não precisa ser feito. Tá? Muito bem, e aí então o que é que a gente viu nessa opacidade? O que é essa opacidade aqui? Essa opacidade, ela é denominada, isso aqui é uma consolidação pulmonar, é uma consolidação, tá? Vocês vão, isso no quinto semestre a gente vai retomar bastante disso quando vocês passarem na pneumo, tá? Mas para a gente já fazer terem já uma ideia dessas lesões elementares da radiografia do tórax, essa lesão é chamada consolidação. E aí eu coloco a pergunta, o que é uma consolidação pulmonar? É um nódulo, é líquido loculado no espaço pleural, é colapso alveolar, é substituição do ar nos alvéolos por outro conteúdo, ou é destruição das paredes alveolares? Substituição do ar nos alvéolos por outro conteúdo? Perfeito, perfeitamente. Tá? Então, isso é uma consolidação. No alvéolo, aqui estão os alvéolos, né? Aqui a gente tem um lóbulo pulmonar secundário. Esse aqui é o lóbulo pulmonar secundário. Na periferia do lóbulo tem um interstício, né? O interstício do lóbulo, o interstício do septo interlobular, né? Tem um septo aqui com seu interstício. Então, é o interstício do septo interlobular, onde tem linfáticos, tem colágeno, tem fibrina, tem as vênulas pulmonares, né? E esse é o limite do lóbulo pulmonar secundário. Esse aqui é o contorno do lóbulo pulmonar secundário. No centro do lóbulo pulmonar secundário, a gente tem bronquíolo e arteríola. Né? Bronquíolo e arteríola. Preenchendo o lóbulo pulmonar secundário, a gente tem os alvéolos. E os alvéolos, normalmente, estão preenchidos por ar, né? Ar é o que normalmente tem. Quando eles começam a ser, quando por alguma razão patológica, eles passam a ser substituídos por outro conteúdo preenchendo os alvéolos, seja um transudato, seja um exudato, seja sangue, sejam células neoplásicas, a gente tem uma consolidação. E como qualquer um desses conteúdos aqui é mais denso do que o ar, o que a gente vê na radiografia é aquela imagem que a gente acabou de ver ali, né? Que é essa área mais branca do que o parênquima adjacente, porque aqui o ar foi substituído por um conteúdo mais denso. No caso da pneumonia, né, é um exudato, é pus, é um exudato, tá? Muito bem. Então, essa é um caso de pneumonia bacteriana, cuja lesão elementar na radiografia é uma consolidação e que tem um quadro essa paciente é um quadro bem típico, né, um quadro clínico bem típico de pneumonia bacteriana.
Aqui só para mostrar para vocês então o que é um aparelho de radiografia, né, de raio-x. Eu acho, provavelmente vocês tenham visto, se não todos, alguns devem ter visto um vídeo que eu enviei lá para o professor Ricardo Stein da semiologia, né, em que eu fiz um vídeo aqui pelo serviço mostrando os aparelhos. Aqui para quem não viu, né, mostrando os aparelhos aqui. Então, esse aqui é um aparelho de raio-x, aqui é a mesa onde o paciente fica deitado, quando o exame é deitado, ou aqui quando o exame é realizado sentado ou de pé, o paciente fica encostado aqui. Aqui é o comando, é aqui que a gente determina o regime, se a gente vai dar mais raio, menos raio, um raio de maior potência ou menor potência, fica aqui. É claro que isso aqui não está representado, mas existe uma proteção entre esse componente e os demais, tem uma proteção contra o raio, para o técnico que realiza o exame não ser exposto ao raio. E aqui, nessa estrutura cilíndrica aqui, né, aqui é que está o centro de tudo do aparelho, que é aqui que é produzido o raio-x. Aqui é produzido o raio-x. Né? É um processo físico, né, de interação de elétrons com átomos, elétrons que são expelidos de um filamento, eles viajam no vácuo que tem aqui dentro, se chocam com outra estrutura que é formada evidentemente por átomos, e da interação física desses elétrons com esses átomos se origina um pacote de energia, um fóton, que tem um comprimento de onda e uma frequência de onda que é de raio-x. Esse raio-x viaja no espaço, interage com o paciente que está deitado aqui, e o resultado dessa interação é detectado aqui num detector, que fica aqui no caso da mesa, ou aqui no caso dessa estrutura, né? Esse detector, então, detecta essa interação e dá origem a uma imagem. Lembrando aqui que isso tudo envolve, né, o raio-x é uma radiação ionizante. O raio-x, ele é uma onda eletromagnética, né? Mas que é ionizante. Então, por isso eu coloco aqui o trifólio, mostrando que o raio-x ele tem esse risco, o risco biológico inerente às radiações ionizantes. Alguma questão do caso 1, até aqui? Tudo bem? Vamos seguir para o caso 2, então. O caso 2 é um caso de ultrassonografia, tá? A gente tem uma mulher de 59 anos, apresentando dor crônica no hipocôndrio direito. Não apresenta febre. Ao exame físico, apresenta dor leve, a palpação no hipocôndrio direito e sinal de Murphy negativo. Ela tem essa imagem aqui. Essa aqui é uma imagem que eu coloquei de outro paciente que é normal, e essa aqui é a imagem alterada, que é da paciente em questão. Tá? O que nós temos aqui? Essa aqui é a vesícula biliar preenchida por líquido. Aqui também é a vesícula biliar preenchida por líquido, só que tem estruturas a mais aqui dentro, né? Tem umas estruturas que são ecogênicas, nós vamos falar sobre isso, são estruturas ecogênicas, né? E além disso tem um outro achado aqui, que é essa imagem mais escura, que é chamada uma sombra acústica. Isso aqui é uma sombra acústica. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui é uma vesícula biliar normal preenchida por bile, né, que é líquida. Na ecografia, as estruturas elas têm uma ecogenicidade. Elas podem ser hiperecogênicas, quando são mais brancas. Elas podem ser isoecogênicas, quando são cinzas, né, assim, com uma ecogenicidade semelhante ao que está em redor delas. E elas podem ser hipoecogênicas ou até mesmo anecogênicas quando elas são escuras. Então, o líquido na ecografia, ele é anecogênico. E o anecogênico significa que ele fica totalmente preto. Tá? Aqui a gente vê um líquido que não é anecogênico, mas é hipoecogênico, é líquido também, só que tem essas estruturas ecogênicas. E elas são ecogênicas porque elas refletem muito o ultrassom. O ultrassom está viajando aqui dentro do paciente, a partir da pele, a pele do paciente está aqui, o ultrassom viaja pela pele do paciente, quando ele chega nessas estruturas, ele é totalmente refletido e não tem mais ultrassom para dar sinal posterior aqui, para dar eco posterior. Tá? Então, aqui são estruturas hiperecogênicas no interior da vesícula biliar,
com sombra acústica posterior. Tá? Reforçando que ela não tem febre e ela tem dor leve, a palpação no hipocôndrio direito, é uma dor crônica, mas enfim, no exame físico ela tem uma dor leve, a palpação, e Murphy negativo. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Colelitíase? Perfeito. Colelitíase, né? Todas as outras doenças têm um achado, a ultrassonografia é diferente. O carcinoma, ele não é hiperecogênico dessa maneira, o pólipo também não, o pólipo tem um outro formato, o pólipo em geral não tem essa sombra posterior. O barro biliar, ele é ecogênico, ele pode ser até tão ecogênico quanto o cálculo, mas ele normalmente não tem essa sombra tão intensa. A colicistite aguda, a gente até vê cálculo, mas lembra que tem algumas formas de colicistite que são até alitiásicas. A colicistite aguda, ela, na maior parte das vezes a gente vê cálculo mesmo, mas para a gente falar em colicistite, a gente tem que ter. Primeiro, o quadro clínico é diferente, né? É uma dor aguda, os pacientes eventualmente têm febre, tem um Murphy positivo, e na ultrassonografia, a parede da vesícula, ela é espessa, né? O conteúdo da vesícula fica mais ecogênico, porque fica mais proteináceo, às vezes até com pus no interior, e a gente vê um pouco de líquido pericolecístico, que no caso aqui não tem. Então esse quadro aqui é um quadro de colelitíase, tá? Vista na ultrassonografia, é um quadro de colelitíase, tá? Aqui eu lembro, né, para vocês que a ultrassonografia não tem radiação ionizante, e aqui é o que eu falei para vocês, né? Então, sobre um pouco da física, assim, ó. Essa ferramenta aqui é o chamado transdutor, ou probe. Tem alguns colegas que chamam de probe, que é o nome em inglês, né? Ou então a gente chama mais de transdutor. Esse transdutor, ele emite a superfície dele que está em contato com o paciente. Aqui a cabeça da paciente está para cá e as pernas estão para cá, né? Que é o abdômen, ele está bem na região epigástrica aqui, né? Então, esse transdutor, ele tem na superfície que está em contato com o paciente uma faixa que contém uns cristais, que tem uma propriedade chamada piezoelétrica, tá? Essa propriedade, ela se refere ao seguinte: esses cristais, eles transformam uma onda eletromagnética numa onda mecânica e vice-versa. Então, aqui está chegando a eletricidade, uma onda eletromagnética aqui na superfície do transdutor. Esses cristais vibram e criam uma onda mecânica que vai interagir com o paciente. Essa onda, dependendo da impedância dos tecidos, ela vai sendo refletida ou não, e o que é refletido, né, volta essa informação para os cristais piezoelétricos, que transformam essa informação de novo numa onda eletromagnética, e depois um software vai criar a imagem, né? Vai criar a imagem definitiva. A ultrassonografia tem uma particularidade, tem uma outra particularidade em relação aos outros métodos, que ela é um exame feito em tempo real. A radiografia que a gente já viu, e a tomo e a ressonância que a gente vai ver na sequência, o exame é obtido pelo técnico de radiologia e depois ele é interpretado pelo radiologista. Aqui não, esse aqui é um exame que é feito e interpretado pelo radiologista e ele é feito em tempo real. Tá? Ele é feito em tempo real. Mesmo que a gente está fazendo imagem aqui, ela está aparecendo ao vivo aqui no monitor. E, nesse caso dessa paciente, por exemplo, vocês vão ouvir muito que esse é um exame assim, chamado operador dependente. Por quê? Se na hora do exame, quem está fazendo o exame não colocar esse transdutor exatamente ali em cima da vesícula, onde a gente vê bem a vesícula, a gente simplesmente não vai ter informação da colelitíase. Então é importante que quem faz o exame conheça muito bem a técnica do exame, né, para colocar o transdutor exatamente onde ele deve ser colocado. Se o transdutor, ao invés de estar aqui, ele estiver aqui, por exemplo, no flanco esquerdo, a gente não vai conseguir ver a vesícula. A gente vai ver só as estruturas que estão aqui junto ao flanco esquerdo. Tá? Muito bem. Alguma questão aqui até no caso 2 da ultrassonografia? Seguindo para o caso 3, agora um caso de tomografia, né? Então a gente tem um homem agora, um paciente masculino de 32 anos, apresentando dor aguda no flanco esquerdo com irradiação para a região inguinal esquerda. Dor aguda no flanco esquerdo com irradiação para a região inguinal esquerda. Qual é a hipótese aqui?
uma dor aguda no flanco esquerdo, com irradiação lá para a região inguinal esquerda, um homem jovem de 32 anos. Tem muitas explicações, né? Tem várias hipóteses, poderia ser uma pielonefrite, poderia ser, eventualmente, até um tumor abdominal, mas tem uma hipótese que... Professor, o senhor travou aqui. Não sei se foi só para mim. Para mim também. Aqui travou também. Quando a gente olha a tomografia, quando a gente olha a ecografia, quando a gente olha a radiografia e a ressonância magnética, qualquer exame... Professor, tinha trancado antes. Eu não sei se para todo mundo, mas para algumas pessoas tinha trancado. Quando o senhor estava falando qual que seria o diagnóstico mais provável. Aqui no caso 3? Isso. Ok, obrigado, querida. Bom, se mais alguém tiver esse problema, avisa aí, a gente para um pouquinho. Assim, ó, então a gente tem uma coisa importante. Nós vamos voltar às hipóteses diagnósticas, tá? Esses exames, quando vocês estiverem olhando esse exame no monitor, na enfermaria lá, né? Vocês estão olhando o monitor, de praxe, é uma convenção, a gente está sempre olhando o paciente assim, o que está na nossa esquerda de quem está vendo, é a direita do paciente. Tá? Isso vale para todos os exames. Então, esse aqui é o rim direito e esse aqui é o rim esquerdo. A mesma coisa aqui. Esse aqui é o pulmão direito, esse aqui é o pulmão esquerdo. Tá? É sempre assim. Essa aqui é a direita do paciente, essa aqui é a esquerda do paciente. É sempre assim. Só para reforçar isso com vocês, tá? Então, essa aqui é a direita do paciente, essa aqui é a esquerda do paciente. É uma convenção. Se o exame for mostrado de outra maneira, tem que ser explicado. Tem que ser mostrado isso. Por que não está sendo mostrado da maneira convencional? Muito bem, o que a gente está vendo aqui? Aqui tem várias alças, né? Várias alças, a musculatura da parede abdominal anterior, a musculatura paravertebral, os psoas, musculatura paravertebral, vértebra, né, uma vértebra lombar com seus elementos, o seu corpo e seus elementos posteriores, o canal medular, né, a aorta, veia cava inferior e os rins. Bom, tem uma diferença entre um rim e outro, né? Tem um rim que tá bem dilatado, inclusive o ureter proximal que está dilatado. Se a gente vai um pouquinho mais caudal, a gente vê que tem uma estrutura aqui, né? Então a gente vê que o rim está dilatado e que tem uma estrutura que é muito densa. Lembra? Na ecografia a gente falava em ecogenicidade. Agora na tomo, assim como no raio-x, a gente fala em densidades. As estruturas são mais densas ou menos densas. São hiperdensas, são isodensas, são hipodensas. Né? Lembrem que a tomografia ela é feita à base de raio-x. A tomografia ela é feita à base de raio-x. Só que o aparelho tem uma conformação diferente, que a gente vai ver em seguida, que dá uma imagem diferente do raio-x, da radiografia. Mas o exame é feito à base de raio-x. Então, a partir dessas imagens, a gente pode... Essa é uma característica interessante da tomografia. As imagens originais são essas aqui. Elas são feitas no plano axial, no plano transversal. Mas a gente, a partir dessas imagens, a gente pode fazer reconstruções no plano coronal ou sagital. Essa aqui é uma reconstrução no plano coronal. E ali está essa imagem aqui, essa imagem aqui, e essa imagem aqui, que aqui a gente não poderia ver no mesmo nível, porque aqui é um corte transversal, agora a gente vê no mesmo nível, né? A gente vê no mesmo corte coronal. Uma importante dilatação do sistema coletor do rim esquerdo, uma dilatação do ureter proximal esquerdo até o nível de uma área muito densa, e que depois essa dilatação melhora. O que é isso aqui? Qual é a hipótese diagnóstica? Nefrolitise. No caso, uma ureterolitíase. Isso aqui já foi uma nefrolitíase. Esse cálculo já esteve aqui, né, no sistema coletor do rim, mas agora é uma ureterolitíase, porque esse cálculo migrou lá para o ureter, né, e está causando essa obstrução do ureter e do sistema coletor do rim a montante. Então, essa aqui é uma ureterolitíase. Tá? E a tomografia se vocês olhando lá nos critérios de indicação da CR, uma suspeita de ureterolitíase
o exame mais bem indicado é uma tomografia sem contraste, como é o caso aqui. Assim como para a colelitíase que a gente viu anteriormente, o exame mais bem indicado, em geral, é a ultrassonografia. Assim como num paciente com um quadro, uma suspeita de pneumonia da comunidade, o exame mais bem indicado, inicialmente, é uma radiografia do tórax. Tá bom? Aqui, então, para vocês verem uma sala de tomografia, né? A mesa onde o paciente fica deitado. Aqui, essa estrutura chamada é o gantry, e aqui dentro é que fica o tubo de raio-x. Ao mesmo tempo que a mesa está andando nessa abertura, o tubo de raio-x está girando 360 graus aqui dentro, irradiando o paciente, interagindo com, com o organismo do paciente, e diametralmente oposto ao tubo tem uma placa de detectores que detecta essa informação, e aí depois um software faz uma reconstrução matemática que dá origem à imagem definitiva, lembrando a tomografia, né, a radiação ionizante, né, 3 trifólios aqui. Né? É um exame que, em geral, dá bem mais radiação que uma radiografia. Tá bem? Alguma questão até aqui? Tá tudo bem? Vamos seguir, então. Caso 4. Um homem de 49 anos apresentando o primeiro episódio de crise convulsiva. Então, um paciente que nunca tinha tido uma crise convulsiva anteriormente, aos 49 apresenta o primeiro episódio. O exame mais bem indicado para essas situações é uma ressonância. Aqui eu vou fazer esse slide aqui é um parênteses, esse slide não é do paciente, a gente vai voltar ao caso, mas para explicar um pouco da ressonância é importante falar da intensidade sinal da ressonância. Então, na radiografia e na tomografia, a gente fala em densidades. Na ecografia, a gente fala em ecogenicidade. Na ressonância magnética, a gente fala em intensidade de sinal. E as principais sequências em ressonância magnética são a T1 e a T2. Como é que a gente reconhece elas? Em T1, o líquido, qualquer líquido que seja fisiológico, seja a urina, a bile, né, o líquor, que é o caso aqui, no T1 o líquido ele tem hipossinal, ou seja, ele fica mais escuro, hipossinal. Em T2, esse aqui é exatamente o mesmo nível, né, do crânio. Em T2, o líquido ele fica hiperintenso, ele tem hipersinal. Então, para a gente reconhecer um T1 e um T2, a gente olha o líquido que tiver naquelas imagens. Se o líquido está hipointenso, é um T1, líquido hiperintenso é um T2. Fechamos o parênteses, voltamos para o caso. Então, o homem de 49 anos apresentando o primeiro episódio de crise convulsiva. Muito bem, realizou uma ressonância magnética. A gente tem T1, T2 e aqui GAD, isso aqui é o gadolínio. O gadolínio é uma injeção, é uma sequência semelhante, é um T1 também, é uma sequência T1, mas realizada após a ingestão do gadolínio, que é o contraste utilizado na ressonância magnética. Né? O gadolínio ele tem uma propriedade paramagnética que dá sinal na ressonância em T1, nas sequências T1. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lesão heterogênea, né? Ela tem várias intensidades de sinal diferentes, mas que é predominantemente hipointensa em T1. Hipointensa em T1, que tem um efeito de massa. Esse aqui é o ventrículo lateral esquerdo, o direito a gente não está vendo aqui, porque ele está comprimido extrinsecamente por essa lesão. Em T2, a gente tem outras informações de sinal sobre a lesão, né? Em T2, a gente vê que tem um pouco de líquido na lesão, né? Porque ela tem áreas de hipersinal, e toda ela ganha um pouco mais de sinal porque tem um componente inflamatório importante na lesão. Né? Inflamação normalmente tem muito líquido, né? Os tecidos inflamatórios têm mais líquido do que o normal. Então, por isso que em T2 a gente vê a lesão também heterogênea, mas predominantemente hiperintensa, com hipersinal. E depois do gadolínio, a gente vê, então o gadolínio a gente compara aqui com o T1, né, porque é uma sequência em T1 também, mas no entanto, agora a gente está vendo umas áreas de hipersinal aqui em T1, de hipersinal em T1. Por quê? Porque esse aqui é o realce que a lesão tem pelo meio de contraste gadolínio. Então o que a gente tem informação é uma lesão
heterogênea hipointensa em T1, hiperintensa em T2 e com realce heterogêneo, não é realce homogêneo, não é toda ela que se realça, mas ela tem áreas importantes de realce pelo gadolínio, tá? Para fazer essa imagem aqui, essa aqui é uma sequência, essa aqui é outra sequência que é outra, tem que ser obtido de novo a imagem, né? Essa aqui não é um simples processamento dessa, não, a gente seta o aparelho para obter uma imagem T1, depois para obter uma imagem T2. A ressonância tem essa vantagem, que é não ter a radiação ionizante, né? Então isso aqui não envolve nenhum tipo de risco assim do ponto de vista de radiação ionizante para os pacientes, tá? Então aqui estão as alterações, né? E qual é a principal hipótese diagnóstica? Um abscesso? Tá dentro do diagnóstico diferencial. Tá dentro do diagnóstico diferencial. Mas nesse caso é um glioblastoma multiforme. O abscesso é um diagnóstico diferencial importante, né? Mas o abscesso, em geral, os pacientes, por mim, têm uma clínica diferente, né? Os pacientes têm febre, né? E na imagem o abscesso é um pouco diferente também, né? O abscesso tem mais líquido, ele forma níveis hidroaéreos, que aqui no caso não tem, né? Mas a hipótese que tu gerasse é uma boa hipótese, mas nesse caso aqui é um glioblastoma multiforme, tá? Aqui para lembrar da ressonância, né? Esse aqui é um aparelho de ressonância. Vocês vejam assim que a ressonância ela é muito semelhante, o aparelho é semelhante ao de tomografia. No entanto, a física é completamente diferente, né? A sala toda ela tem um campo magnético que é muitíssimo maior que o campo magnético ao qual nós estamos expostos aqui, né? Os aparelhos, nós aqui no serviço, a gente tem um aparelho de 1,5 Tesla e um de 3 Tesla. Esse é um campo magnético que é milhares de vezes maior do que o campo magnético ao qual a gente está exposto. Tá? Então, a sala, esse campo magnético, ele é mantido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem que ter uma série de cuidados para entrar nessa sala aqui, porque essa sala, na prática, ela funciona como um grande ímã. Então, qualquer coisa que for imantável, ela é atraída para o centro do aparelho, que é onde tem o campo magnético mais forte. Tá? Então, tudo que entrar que é imantável, vem para cá. Uma moeda, uma joia, né? Um relógio, enfim, né? Um tubo de O2, por exemplo. Né? Então, tem que ter muito cuidado. E eu coloco essa imagem para vocês verem bem o aparelho e para lembrar de algumas outras coisas. O formato é parecido com o da Tomo, né? Mas o comprimento dessa abertura é bem maior que o da Tomo. Então, na Tomo a gente quase nunca tem claustrofobia. Mas na ressonância magnética é frequente a gente ter pacientes claustrofóbicos. É frequente. E às vezes o paciente se descobre claustrofóbico quando ele vem fazer o exame, durante o exame, porque ele nunca tinha sido exposto a tal confinamento, como os pacientes ficam confinados aqui, dentro do aparelho. A ressonância é um exame que, em geral, demora mais que a Tomo também, então, assim, é mais um componente que contribui para claustrofobia, né? E mais uma coisa que tem essa estrutura aqui, que aqui está representada, que é a chamada bobina, que quando é um exame de cabeça, de pescoço, de coluna cervical, a gente tem que usar essa bobina que é na cabeça. Então, ela ainda aumenta mais a sensação de claustrofobia. Essa bobina aqui é para melhorar, para a gente obter o sinal com melhor qualidade do exame, né? Tá? E é um exame, então, que tem essa vantagem de não ter a radiação ionizante, né? Pessoal, o que eu teria para falar hoje é isso.